Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a importância do uso dos conectivos. Eu vou trazer bastantes exemplos interessantes porque eu resolvi gravar esse vídeo inclusive devido ao processo de correção que eu estabeleço no meu site. Eu percebo que muitos alunos ainda têm muita dificuldade em colocar conectivos entre os períodos, entre as partes do texto. Esse vídeo é para esclarecer o que pode e o que não pode ser feito na relação dos conectivos, tá bom? Bom, primeiramente nós vamos conceituar o que é um conectivo. Conectivos são pequenas palavras que são utilizadas para dar fluidez ao seu texto, para trazer mais entendimento ao seu texto. Ele é responsável por transmitir também uma ideia de valor, né? Trazer um determinado sentido semântico para o que você deseja explicar. Portanto, é primordial que o seu texto carregue os devidos valores semânticos, que os seus conectivos tenham os valores semânticos nos quais você gostaria de estar dizendo. Por exemplo, se eu trago um pequeno trecho assim: a festa vai estar boa, mas Joana estará lá. Observe que esse mas, ele tem o sentido de, puxa, a festa tem tudo para ser legal, mas existe uma pessoa lá que não vai ser muito agradável. Neste caso, esse mas ele traz um valor um pouco pejorativo, né? No entanto, eu poderia utilizar um outro conectivo que trouxesse um valor positivo. No caso, a festa vai estar boa, pois Joana estará lá. Neste caso, o fato de Joana estar presente dará todo o sentido à minha festa. Então, observe a diferença entre os valores semânticos do conectivo mas para o conectivo pois. Então, saber essas diferenças na hora de aplicar um texto é primordial, é essencial para que você transmita para o seu corretor o valor correto daquilo que você deseja. E a gente não pode, nesse caso, cometer erros, porque se você coloca um conectivo mas no lugar de pois ou vice-versa, os sentidos são totalmente diferentes e o que você deseja transmitir certamente não vai ser bem colocado, logo o seu corretor pode colocar aí como uma determinada incoerência ou uso incorreto dos conectivos, enfim. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês percebam a grande diferença que há, por exemplo, entre o uso dos conectivos e operadores argumentativos. Bem, como eu já disse, os conectivos eles são responsáveis pela fluidez do seu texto, né? Então, eles são colocados entre orações e entre palavras. No entanto, quando a gente finaliza um período e a gente vai começar um outro período, usualmente o que a gente coloca são operadores argumentativos, isto é, são palavras que vão retomar a ideia anterior para que eu dê sequência a mais uma ideia, né? Então, ponto, retoma, continua, ponto, retoma, continua. O que muitos alunos têm feito, que eu percebo em textos, é que os alunos eles não entendem isso. E eu vou trazer alguns exemplos para poder explicar. Por exemplo, observe esse seguinte trecho. Suponhamos que o texto seja com o tema relacionado à família, tá? A importância da família para a sociedade, por exemplo. Observe esse trecho. A princípio, né, seria o início de um desenvolvimento, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana. Haja vista que ela estabelece o primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente. Observe que esse conectivo haja vista, ele está dando prosseguimento à ideia que foi lançada no primeiro período. Se ele está dando prosseguimento a esta ideia, ele não pode ser colocado antes dele, não pode existir um ponto final. E o que a gente deveria fazer aí no caso? Colocar apenas uma vírgula, né? Então, o correto seria: a princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana, haja vista que ela estabelece o primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente. Nesse caso, nós teríamos um período composto ligado pelo conectivo haja vista.
E o que que o aluno fez? Ele fez 2 períodos, né, no caso aí, e utilizou esse haja vista, que ele indica uma continuidade de ideias, para separar um período do outro, o que foi o que deu errado, o que não deu certo, né? E como que a gente pode melhorar isso daí? De 2 formas. Primeiro, ou a gente troca o conectivo, ou a gente escreve mais um período para dar continuidade a esse haja vista. Então, vou explicar. Trocando o conectivo, meus períodos ficariam da seguinte forma. A princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana. Ponto. Isso acontece porque ela estabelece o primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente. Observe que ele está retomando a ideia anterior, diferente do haja vista, né? Então ele retoma a ideia anterior. E isso sim é um operador argumentativo. Além de ser um pronome, ele funciona como um conectivo que está retomando a ideia e também como um operador argumentativo, né? Porque ele dá início ao novo período. Agora, se eu quisesse continuar usando o haja vista, eu teria que escrever mais uma oração para que o meu texto tivesse uma sequência. Então, seria mais ou menos assim. A princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana. Ponto. Haja vista que ela estabelece o primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente, vírgula, essa entidade torna-se indispensável para a formação do caráter e atitudes que darão sequência ao processo identitário do cidadão. Percebe que o haja vista aí, no caso, ele dá início a mais um período, mas esse período vai ser composto por mais de uma oração. Então, isso é primordial que vocês saibam. Um outro erro que os alunos cometem com muita frequência é quando eles colocam o verbo no gerúndio no início de um período. Ora, quando a gente aprendeu lá que os verbos no gerúndio são aqueles verbos terminados em NDO, nós aprendemos que são verbos que indicam continuidade. E é a mesma coisa que acontece lá com a haja vista, por exemplo. No caso ali, a gente poderia colocar vários outros conectivos para dar o mesmo exemplo. Observe aqui o trecho que eu trouxe, né? Com o mesmo trecho, agora com o verbo no gerúndio. A princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana, sendo ela responsável pelo primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente. Tá vendo que esse sendo é um verbo que está no gerúndio e ele está dando continuidade à ideia anterior? Se ele dá essa continuidade, ele não pode ser precedido por um ponto final. E aí, o que a gente faz? A gente troca o ponto final por uma vírgula, né? Então, vai ficar, a princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana, sendo ela a responsável pelo primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente. O que acontece aqui, no entanto, é que o aluno ele não conseguiu identificar essa continuidade e ele separou um período que deveria ser apenas um em 2, né? E aí isso nós chamamos de erro de estrutura sintática. E não é apenas um erro de pontuação, é um erro, além de ser de pontuação, que compromete também o sentido que deveria ser explicitado por aquele trecho. E aí, se você quiser, no caso, continuar utilizando o verbo no gerúndio, o que você tem que fazer? Dar sequência a esse trecho. Então, ficaria mais ou menos assim. A princípio, deve-se destacar a importância da família para a concepção da identidade humana. Ponto, né? Esse está sendo meu tópico frasal em todos os trechos. Sendo ela responsável pelo primeiro contato e exemplos para qualquer ser vivente, essa entidade torna-se indispensável para a formação do caráter e atitudes que darão sequência ao processo identitário do cidadão. Percebe que todas as vezes que eu começo com um conectivo que aparentemente ele estaria dando sequência ao meu período, à minha oração anterior, o que eu faço? Eu posso colocar um ponto final, mas eu preciso dar sequência a essa ideia, porque ali uma ideia foi quebrada, né? A sequência você separou, então você separou por um ponto final. Já que você separou, continua essa ideia num período subsequente.
tá? Então, muito cuidado com o uso dos conectivos, porque eles causam muitas incoerências no seu texto. Nesse caso, por ser um erro de estrutura sintática, o seu corretor não vai te penalizar apenas como erro de pontuação, ele vai te penalizar também como erro na coerência e também como erro no processo de coesão. Isto é, o seu trecho ficou comprometido e, além disso, eu percebi que você não sabe utilizar os conectivos como deveria. Então, muita atenção, replique esse vídeo, compartilhe com seus colegas, porque é um vídeo com uma dica muito rica que eu tenho certeza que vai te salvar em muitos processos de escrita por aí, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí, porque nos ajuda bastante nesse canal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!